Na gravando. O teu telefone está ligado, para tu ver como é que está a minha foto. Não, porque... Boa tarde a todos e a todas. Neste momento, daremos início à defesa pública do trabalho de conclusão de curso do aluno Osiman Nunes do Bonfim, do curso de Pedagogia do Centro de Educação Aberta e à Distância da Universidade Federal do Piauí, SEAD-UF. Inicialmente, agradeço a presença de todos que estão prestigiando este momento. Agradecer aos professores especialistas Inácia de Souza Ribeiro, Antônia Meiricena, por ter prontamente aceito o convite para estarem nessa banca e contribuindo com melhorias no trabalho do Osiman. Certamente, as contribuições de vocês serão de grande relevância. Bom, Osiman, a partir de agora, você tem de 20 a 30 minutos para apresentar o seu trabalho de conclusão de curso. Após a sua apresentação, daremos início às arguições da banca. A palavra está com você, pode iniciar. Boa tarde a todos e a todas. Boa tarde a professora especialista Antônia Meiricena, a professora especialista Inácia de Souza Ribeiro, a professora especialista orientadora Inalda de Souza Ribeiro, aos que nos prestigiam, meu muito obrigado. Meu nome é Osiman Nunes do Bonfim, sou do curso de Pedagogia da Universidade Federal do Piauí, do Polo de Monsenhor Gil. O tema do meu trabalho surgiu do seguinte problema: a importância da família no processo ensino-aprendizagem. Vamos para uma breve introdução. A participação da família nas atividades desenvolvidas pela escola auxilia de maneira que fortalece para que resultados positivos sejam alcançados ao final da vida escolar. Esse apoio familiar irá definir o sucesso ou insucesso do aluno no decorrer dos anos seguintes, uma vez que, em casa, o aluno só terá os familiares para ajudá-lo nas suas necessidades educacionais. A pesquisa partiu da seguinte problematização: quais os efeitos causados no educando pela falta de acompanhamento dos pais no seu ensino-aprendizagem? Então, nós temos o seguinte: vamos mostrar quais as vantagens que há nessa aproximação escola e família. Tivemos como objetivos, o objetivo geral, analisar a importância do papel familiar na educação dos discentes desde as séries iniciais, já que a mesma é essencial na vida do indivíduo. Tivemos como objetivos específicos compreender o vínculo escola e família na aprendizagem do educando, conhecer e definir o papel da família para com a escola no processo ensino-aprendizagem do aluno. Destacar o papel da escola como instituição formadora no que diz respeito à educação acadêmica. Nós vamos contextualizar historicamente a relação família e escola no Brasil. Segundo o Campos, 2011, a página 3, o processo de urbanização, a proliferação da indústria e o ideal de uma sociedade moderna e republicana, novas qualificações dos trabalhadores. A preocupação não era somente com a expansão do ensino, mas também com os materiais utilizados, os programas e os conteúdos da disciplina, a construção de um espaço específico, a equipe pedagógica e a formação dos professores, entre outras questões. Aqui o autor, ele ressalta o seguinte, que com o surgimento da indústria, haveria uma maior necessidade de qualificação das pessoas para a próxima etapa, para o progresso das indústrias, que até então as famílias eram responsáveis por este ensino. Só que no surgimento dessas indústrias, notou-se que a família não era mais suficiente para a qualificação dessas pessoas. Por isso, daí em diante, surgiu a necessidade da instituição escola, mas enfatizando sempre que a escola e a família tinham que manter essa relação perto uma da outra, porque era para deixar o sujeito de forma geral na sua construção, na sua educação. Relação escola e família na educação dos alunos. Os pais estão mais em supervisão e acompanhamento
do que somente a realização das atividades escolares, e alguns também ainda adotam em suas residências estratégias voltadas a disciplinas. Estas ações permitem a eles analisarem, identificarem e realizarem intervenções nos processos de desenvolvimento e aprendizagem dos filhos. Isso foram os autores Sanders e Epstein, 1998, página 50. Veja que a supervisão dos pais, o acompanhamento que eles dão na educação dos filhos, não é somente chegar e fazer a atividade de casa, a tarefinha, o acompanhamento dos pais, ele é importante para a complementação dessa educação. Veja que eles, voltadas à disciplina. Qual seria essa disciplina dos pais? A disciplina em mostrar o horário de que a criança deve realizar aquelas atividades, o horário de tudo que ele vai fazer durante o dia para que ele disponha de um tempo para a realização daquelas atividades. Veja também que essa disciplina ensina as crianças a respeitarem os pais. Com toda essa disciplina de casa, eles naturalmente levariam isso à escola. Com a disciplina dos pais, eles aprendem a respeitar os professores, a tratá-los de maneira adequada, aceitando de forma direta as suas intervenções. Escola, instituição que ensina. A LDB começa com uma definição bastante abrangente de educação, restringe o âmbito da aplicação da lei e observa a finalidade prática do processo educativo. No seu artigo 1º, a educação abrange os processos formativos que se desenvolvem na vida familiar, na convivência humana, no trabalho, nas instituições de ensino e pesquisa, e nos movimentos sociais e organizações da sociedade civil e nas manifestações culturais. Esta lei disciplina a educação escolar, que se desenvolve predominantemente por meio do ensino em instituições próprias. A educação escolar deverá vincular-se ao mundo do trabalho e à prática social. Veja que a própria lei, ela institui o seguinte, que há a instituição escola para a educação das pessoas, só que ela aborda também que é uma formação integral, é uma formação como pessoa, e não só aquela formação de aprender a ler e escrever, ou aprender a matemática em si. Ela envolve a formação do sujeito como um todo. Agora vamos à metodologia que foram abordada esse trabalho. O objeto de estudo, a importância da família no processo de ensino-aprendizagem dos alunos. O grupo de estudo, o sujeito e a amostra foram feitos com 8 professores, 10 pais de alunos de uma escola pública de Teresina. O tipo de dados buscado foram os dados qualitativos. Forma de coleta de dados, a entrevista estruturada. Lembrando que essa entrevista ela fora abordada de forma remota por conta do problema que estamos enfrentando da pandemia do Covid-19. Os procedimentos, questionário estruturado com 6 perguntas objetivas, direcionada para professores e 7 para os pais dos alunos, considerando ser um instrumento adequado aos objetivos da pesquisa, permitindo um conhecimento da realidade no tocante à importância do envolvimento da família no processo de ensino-aprendizagem. Como os dados foram analisados? Foram analisados de modo qualitativo, apresentando as respostas dos entrevistados e confrontando com os teóricos sobre o assunto. Veja que aqui nós pegamos resposta dos professores, ver qual a visão dos professores e qual a visão dos pais dos alunos daquela escola, para ver, confrontar com os teóricos, se aquela escola, se aqueles pais daquela escola, eles estão adquirindo essa metodologia no desenvolvimento do aprendizado daqueles alunos. Resultados e discussão. Expõe-se nesse ponto os resultados e análise dos dados obtidos através dos questionários que foram respondidos por 8 professores, 10 pais de alunos e de uma escola pública de Teresina. Os resultados das discussões. Essas primeiras perguntas, elas foram direcionadas aos pais e alunos. A primeira pergunta vem o seguinte: qual a escolaridade dos pais dos alunos? Veja que
40% dos pais de alunos só possuem o ensino fundamental, que é o de primeira a quarta série. 50% desses pais possuem um ensino fundamental maior, que é de quinta a oitava, e apenas 10% possuem ensino superior. De acordo com Geraldo Romanelli, Nadir Zago e Alice Nogueira, as condições das famílias, as características do ambiente doméstico e o grau de instrução interferem no aprendizado dos alunos. Veja que os autores, eles abordam a questão seguinte, que a falta de formação dos pais, essa formação apenas do ensino fundamental, pode interferir diretamente no aprendizado dos filhos, como também as condições de vida deles, qual aquela condição de vida que eles estão passando, que interferem diretamente em seu aprendizado. A segunda questão é o seguinte, qual o turno de trabalho? 30% trabalham no turno da manhã, os pais, 30%. 20% no turno da tarde, e a grande maioria, 40%, nos 2 turnos, e somente 10% responderam que ficam em casa. Os autores Geraldo Romanelli, Nadir Zago e Alice Nogueira afirmam que a falta de tempo dos pais prejudica o aprendizado dos filhos, pois não teriam tempo de acompanhar nas atividades de casa. Veja que os autores também, eles enfatizam a questão da falta de tempo dos pais, porque essa pesquisa ela foi realizada em uma escola pública da periferia de Teresina. Pela formação, pode-se dizer o seguinte, que a maioria desses pais, 40%, trabalham o dia todo. Então, qual seria o tempo que eles teriam para acompanhar esses alunos, tanto em suas atividades que levam para casa, quanto na própria escola? Então, essa questão, ela também prejudica o aprendizado dos filhos. O gráfico 3, a frequência que os pais vão à escola. Não costumo ir porque não acho importante. 20% respondeu assim. 30% só vou se for comunicado. É aquele pai que só vai se recebe uma ligação da escola ou um bilhete levado por o próprio filho. Vou só nas reuniões ou festividades. 40%. É aquele pai que vai só naquelas ocasiões onde lhe convém. 10%, apenas isso, vou sempre que posso. A participação das famílias na escola, muitas vezes, é apenas para visitar esse ambiente, somente quando solicitado ou para resolver problemas comportamentais dos filhos. Vejam o que falam os autores, Danke A.S. Gonçalves, J.P. Ainda segundo os autores, as famílias alegaram outras prioridades em suas vidas. Veja que a questão da escola, nós vemos discutindo o assunto que é o seguinte, a aproximação dessas famílias com a escola, ela facilita o aprendizado dos alunos, só que na escola em si, na escola estudada, a grande maioria não faz esse acompanhamento. O gráfico 4, acompanhe o filho nas atividades escolares? Sim, 30%, e a esmagadora maioria, 70% não. Veja que essas crianças, elas levam as atividades para casa e 70% deles dizem que não fazem esse acompanhamento. De acordo com os autores, o dever de casa ainda é um dos principais meios de interação ou colaboração entre família e escola. De acordo com eles, o dever de casa aproxima as famílias das escolas, leva a interação e faz com que os pais, além de melhorar a interação, conheça ainda mais os professores, como a escola ensina. Veja que esse gráfico, ele mostra que a grande maioria não vai à escola. Portanto, a grande maioria também não conhece os professores, não conhece o corpo de professores da escola, não tem como ele opinar de como está sendo o aprendizado dos filhos, nem tampouco de como está sendo o ensinamento por parte dos professores, porque o dever de casa é um dos principais meios de interação. Tem como o pai acompanhar qual o grau de dificuldade daquelas atividades, como elas estão sendo abordadas pelos professores. Mas já que eles não estão sendo acompanhados, o professor se vê, muitas vezes, à vontade para colocar as suas atividades como lhe convém.
O gráfico 5, como você avalia a participação dos pais na escola? Essa pergunta foi direcionada aos professores. Daqui para frente nós vamos ver essas questões que foram direcionadas aos professores. 75% dos professores dizem que a participação dos pais na escola é boa, 25% regular. Para Parolin, em 2005, página 53, a participação na vida escolar da criança é fundamental, pois há um incentivo para a criança e a sensação de segurança. Veja o que o autor diz, o seguinte, que é fundamental para a participação, para a criança desenvolver o seu aprendizado e também fazer com que a criança se sinta segura, ela se sinta importante com a participação dos pais na escola. Ela se acha o seguinte, o papai e a mamãe, eles estão me acompanhando e aquilo faz com que a criança se sinta segura e livre até de outras consequências que poderia acontecer ela indo sozinha. A segunda questão, o que dificulta a participação dos pais na escola? 25% alegaram que tem outras questões que dificultam a participação dele na escola. E 75% dizem que é o tempo dos pais, pois estes trabalham. Vejam que os gráficos eles vêm mostrando a questão da ocupação dos pais. Os autores Danke S. Gonçalves, 2010, página 2, as famílias distanciaram das instituições escolares por conta de suas atividades fora do seio familiar, na maioria das vezes, distantes de suas residências, criando uma rotina diária de sair de casa muito cedo e voltando tarde, dificultando assim a convivência entre a escola e a família. E essa afirmação dos autores é o que acontece na escola estudada. Muitos dos pais não comparecem à escola por conta de suas ocupações, de seus trabalhos, muitas vezes longe de casa, que pegam o dia todo, já voltam sem hora adequada para fazer esse acompanhamento. O gráfico 7. Essa aqui é uma pergunta que ela vai ser confrontada exatamente dos pais com os professores. A reunião de pais e mestres traz benefício? 100% dos professores responderam que sim. Mas veja que os resultados que nós vimos colhendo da escola não é bem o que acontece. A reunião traz benefícios, só que esses benefícios não são levados diretamente porque os pais não têm esse tempo ou usam outras questões para não comparecerem. Quando os pais se envolvem na educação dos filhos, eles aprendem mais e pode evitar uma possível reprovação e possibilitar o verdadeiro aprendizado do educando. Isso foi palavra do ministro da Educação, Paulo Renato Souto. Veja que ele confirma que essa participação dos pais ela é benéfica ao aprendizado dos filhos. O gráfico 8 vem, as crianças que têm acompanhamento dos pais apresentam melhor rendimento escolar. Veja que 100% dos professores responderam que sim, que o acompanhamento dos pais ele é muito benéfico para o aprendizado do filho. Nesse sentido, família e escola são colaboradoras nas decisões de organização escolar e essa união pode favorecer e facilitar a educação dos alunos. Isso nas palavras dos autores Danke Gonçalves. Então, veja que a resposta dos professores foram unânimes nessa questão, que essa aproximação traz só benefícios para o aprendizado do aluno. Então, assim, chegamos à conclusão seguinte, de acordo com a pesquisa realizada entre os pais, nos foi apresentado de como funciona a tão importante família e escola, essa relação, com quanto ela é importante. Foi realizada apenas com 10 pais, mas pelo que foi observado, suas respostas ficaram praticamente padronizadas, pois tem pais que não participam com mais frequência por não disporem de tempo, mas também tem pais que não comparecem por não acharem interessante. Portanto, as duas instituições, família e escola, devem unir esforços para atingir um objetivo em comum,
a aproximação destas duas instituições para que tenhamos cidadãos conhecedores de seus direitos e deveres, tanto com a educação informal quanto com a educação formal, compartilhando responsabilidades a que cada um compete, evitando culpar ou julgar, criando elo de compartilhamento de responsabilidades, criando projetos que envolvam a participação de todos. Veja que na conclusão é o seguinte, essa união, ela é de fundamental importância, porque se eles estão unidos, a família e a escola, vai evitar que o pai do aluno diga, meu filho não está aprendendo por conta da escola, e vai evitar que a escola diga, meu filho não está aprendendo por conta da escola e porque meu filho não está aprendendo por conta dos professores. Então, com essa conclusão, nós conseguimos mostrar que essa união é totalmente benéfica para o crescimento do cidadão, para o crescimento da pessoa, tanto como cidadão, como uma pessoa intelectual. Aqui estão as referências que nós utilizamos para a elaboração do nosso trabalho. Meu muito obrigado. Eu quero agradecer a todos, aos que participaram, direto ou indiretamente, desse trabalho, dessa jornada, especialmente a professora, vou agradecer a professora Inalda de Souza Ribeiro, que sempre esteve conosco, comigo, mas os outros também afirmaram isso, com a sua disposição de sempre, com seu sorriso. Queria agradecer a uma pessoa especial também, a coordenadora lá do Polo de Monsenhor Gil, a professora Hilda, que sempre esteve conosco, com sua disponibilidade, o seu sorriso aberto. Queria agradecer também as duas professoras que iniciaram essa jornada conosco, Cláudia Solange e a professora Lorena Alencar Salles, que não puderam estar conosco até o final da jornada, mas que foram fundamentais para que nós chegássemos até aqui. A minha família, a minha esposa, meus filhos, aos que tiveram direto ou indiretamente ligado a este projeto. Meu muito obrigado e me coloco à disposição da banca para esclarecimentos de que forem necessários. Obrigado. Muito bem, Alcimar, parabéns. Muito bom. A partir de agora, os membros avaliadores farão suas arguições. Cada um dos membros terão de 10 a 15 minutos. E agora eu passo a palavra para a professora Antônia Meire, para ela fazer as suas considerações sobre o trabalho do Alcimar. Microfone, professora. Professora Meire, o microfone está desligado. Professora Meire, o microfone está desligado. Boa tarde, professora Inalda. Ok? Boa tarde, Alcimar. Trabalho excelente. Eu estive dando aqui umas pinceladas no trabalho do Alcimar e que ele enfatizou muito bem essa questão família-escola, pois a escola não pode andar sem aquele elo familiar, sem aquela ligação familiar. Por quê? A aprendizagem só se dá a partir da inclusão da família na escola. É a família quem faz, né, a educação básica, mas a escola faz aquela educação social. Então, com essa união, com essa ligação família-escola, nós teremos uma aprendizagem mais satisfatória. E dizer também ao Alcimar que ele enfatizou bem essa questão da escola, porque as escolas foram criadas no período em 1918, né, mais ou menos 1918, com a indústria, né, o surgimento da indústria, porque as crianças não tinham com quem ficar. Então, com esse desenvolvimento industrial, criaram as escolas, e as escolas foram criadas para os alunos de 7 anos de idade, e os menores ficavam à mercê, né,
Não tinha vaga para todo mundo, foram criadas na Alemanha, não tinha vaga para todo mundo. Mas, hoje em dia, já se repensou isso, né? Todas as crianças têm direito à escola, e a alfabetização e a aprendizagem só se dá com o elo familiar, escola e família. A integração escola e família faz com que esses alunos consigam se desenvolver melhor. Como que a escola vai chamar esses pais para dentro dela? Através de projetos, de programas e também de reuniões prazerosas. Geralmente, os pais só são chamados à escola para discutirem problemas de nota, problemas de que tem um aluno ou outro causando algum problema, entre aspas, mas não chamam o pai, né? Geralmente não chamam os pais para uma reunião com aluno, família, não chamam os pais para um projeto, para participarem de um projeto dentro da escola que seja desenvolvido pelos alunos. Por quê? Por que não fazer isso? Chamar os pais só para denunciar o aluno? Não. Aí tem muitos pais que não têm prazer nenhum em irem a uma reunião de escola. Por quê? Muitas escolas não trabalham projetos atrativos que atraiam aquele pai para uma reunião de pais e mestres. Muitas escolas trabalham apenas aquela reunião rotineira de final de mês para apresentar resultados. O pai daquele aluno que não teve assim uma média satisfatória não vai sentir prazer nenhum em participar daquela reunião. Portanto, escola, temos que chamar os pais para reuniões, deem prazer a eles, não só para mostrar resultados de finais de mês e finais de avaliações. Ok? Foi muito bom o trabalho do Ociman, ele interagiu muito bem, ele atendeu todas as... ele se embasou em todos os teóricos, foi bem fundamentada a pesquisa dele. Eu venho trabalhando há muitos anos essas questões de família e escola. Fui diretora de escola durante 10 anos. E quem me conhece sabe como que nós fazíamos as nossas reuniões, os nossos planejamentos. Temos que trabalhar projeto político-pedagógico que seja voltado para atrair esses pais para a escola. Dentro desses projetos, dessas metas, né, do regimento interno, devemos apontar esses projetos para serem desenvolvidos entre os pais, essa interação, pai, família e escola, para que o aprendizado do nosso aluno seja mais satisfatório, para que os pais também sejam bem acolhidos pela nossa escola. Muito bom, Simã, seu trabalho foi muito bem elaborado, muito bem trabalhado. Obrigado. Eu não tenho muito assim, o que pontuar, só tenho que lhe parabenizar. Tá obrigado. Bom? E que siga em frente, e seu trabalho vai servir de um apoio para você, vai servir de uma fundamentação, né? Meus parabéns. Obrigado. Obrigada, professora Meire, pelas suas considerações. A palavra agora para a professora Inácia, para dar sua contribuição ao trabalho do aluno Ociman. Obrigada. De antemão, boa tarde a todos e a todas que fazem presente nesta banca de apresentação desse ser. Quero aqui também agradecer ao acadêmico Ociman e à professora orientadora Inácia Ribeiro pelo convite, pela confiança, poder dar atenção nesse trabalho. Iniciar também parabenizando pela apresentação, parabenizando pela eficiência também, que foi um dos trabalhos que eu fiz as minhas considerações para escrito e recebi de volta já com todas as sugestões que eu sugerido.
Então, você já fez o que foi sugerido e você teve essa apresentação bem clara, uma dicção boa na voz, falou de forma que deu para a gente entender exatamente o recado assim, que você estava transmitindo. Certo? É um tema bastante relevante, esse tema, Ocimar, pois a participação da família na escola, como a professora Meire já pontuou aí, é essencial para que o aluno tenha uma aprendizagem significativa, para que o aluno desenvolva, para que esse aluno tenha interesse em estar participando. É um tema que não deve ficar engavetado, ele deve ser elaborado projetos de intervenção na escola, projetos que sejam atrativos a trazer esses pais à escola. Como a professora Meire relatou, não só para dar resultados ruins, não só para chamar a atenção do pai, o filho não está comportado na escola, mas para mostrar resultados, trazer para uma parceria mesmo firme, para que o desenvolvimento deste alunado seja significativo. Então, o seu texto que você tinha que fazer no resumo, você já fez, né? Ele está agora claramente com todos os itens que se fazem necessários, objetivo, metodologia, os sujeitos, o contexto, está tudo muito bem aqui. Obrigado. Excelente aluno. Obrigado. Na introdução, percebemos que consta todos os elementos essenciais. O problema de sua pesquisa ficou claramente respondido. Justificou muito bem seu trabalho. A revisão de literatura dialogou muito bem com os autores. E nos resultados e discussões, você trouxe também uma boa apresentação. Os demais alunos anterior a você têm trazido, né? Vejo que a professora procurou orientá-los bem Maravilhosamente. na linha. Se diz, né? Puxou bem a orelha, saiu excelente. Em síntese, Ocimar, quer dizer que o teu texto, de maneira geral, está bem escrito. E como já mencionei, ele oferece elementos que vão servir de reflexão para a tua prática pedagógica, bem como para desenvolver projetos, né, de intervenção em escolas, como um atrativo, para que esses pais possam estar permanentemente integrados com os acontecimentos da vida escolar do seu filho. Mas é isso, e parabéns, me apresentou muito bem, eu fico bem nervoso, Ocimar, estava bem calmo, gostei. Obrigado, professor, obrigado. Excelente, meus parabéns. Obrigada, professora Inácia, professora Meire. Com certeza serão acatadas todas as contribuições, que serão de grande importância para o trabalho nosso. Finalizadas as lições, eu peço que aguardem, pois iremos nos ausentar. Eu, a professora Meire, por uns 3 minutinhos, para esperarmos o resultado do trabalho do Ocimar. Liga aqui o meu... Não está ligando a minha coisa. Não, Parabéns, Ocimar. Foi Obrigado. ótimo. Cadê o homem Ocimar, você nervoso? arrasou, você foi topíssimo. Obrigado meu. Na realidade, eu estava nervoso antes, mas aí depois que começou, aí acabou o nervosismo. Obrigado, meu Você Deus. mostrou realmente quem você é. Você arrasava nos seminários, você mostrou realmente quem é Ocimar. Ô, meu amigo Arlete, esse seu elogio é igualzinho das professoras, porque você é top demais. Você é aquela professora que a gente ama de coração.
Eu quero só, quarta-feira, fazer um pouquinho do que você fez hoje. Oh, meu Deus, quem me dera estar pelo menos próximo da nossa querida professora. Oh, pois parabéns, eu Obrigado, estou minha muito amiga, feliz obrigado com mesmo. tudo Esse isso. parabéns seu é muito valioso. Obrigado, minha amiga Cícera, um cheiro no coração. Ligue o microfone, que eu quero ouvir sua voz. Linda, linda, ligue. É aquele bom dia. Hoje não é tarde. Eu quero aquele bom dia, não é boa tarde, não. Mas liga o microfone. Parabéns, Isso. Osman. Ótima Obrigado. apresentação. Obrigado, minha gente. Vocês que fizeram parte dessa caminhada. Eu sei que foi árdua, foi difícil. Tinha um dia que a gente não podia ir por conta da distância. Muitos percalços na nossa vida, mas conseguimos. Chegamos quase todos. Eu hoje queria deixar aqui a minha tristeza, apesar da alegria de ter apresentado bem, da nossa amiga Nianda, que eu tenho fé em Deus que ela vai estar bem, que ela vai conseguir apresentar o dela. Realmente foi um fato que me aconteceu, meu menino não deixa me esquecer disso, ele diz, pai, será que é só ela que não vai apresentar? Disse, meu filho, o pior é que eu não tive nem condição de falar com ela, eu não sabia o que dizer. Mas estou feliz por vocês que apresentaram, estou feliz por mim também, porque foi uma jornada longa, já pensamento em desistência, a caminhada foi bem pesada, minha gente. Mas você está de parabéns. Obrigado, Meire, você é 10. Você é 1000, meu amigo. Parabéns. Toda sorte. Parabéns, Josimã. Estava escondendo ouro, né? Com essa história de nervoso. Ei, Rosângela. Sou eu. Rosângela, porque, minha irmã, a gente tem essa dificuldade antes da hora de chegar. Eu já fui ao banheiro umas 10 vezes. Eu almocei, fiquei naquela ansiedade e meu menino me chamando. Eu não podia ficar nervoso na frente do meu menino. Como é que eu vou ensinar o rapaz desse jeito? Um rapaz aqui, 1,75 m, com 14 anos. O pai dele não ia chorar na frente dele, não pode. Pois é, eu também. Hoje eu nem, sei lá, eu fiquei tão angustiada. Eu não queria nem assistir as apresentações. Aí eu assisti até a da Zilné, depois eu falei, eu não vou mais assistir a da Tainara, eu vou ensaiar, porque senão eu vou me desestabilizar, eu não vou assistir a do Alcimã. Mas aí quando eu liguei, a tua já tinha começado. Gente, eu tenho que me apressar, que depois da dele é a minha, vai começar. Rosângela, fique tranquilo, é só ser você e pronto. Muita gente eu acho que é mais fácil do que presencial. Presencial você não sabe onde coloca a mão, você não sabe Exatamente, onde que fica. Lá presencial, a professora fica naquele negócio assim, olhando olho no olho, muitas vezes você pode ter. Mas é verdade. Se bem que eu sou bom, eu tenho essa facilidade de conversa olho no olho. Pois já deu certo para você, vai dar para mim também. Vai com fé em Deus. Samília, eu estou te vendo aí, por que não fala nada? Liga teu microfone, quero te ver. Te ver pelo microfone. Samília, tu foi sair, meu Deus. Que coisa, não? Tá aí tu de novo. Samília, que hora é a tua? Deixa eu estar com problema com a internet. Manda aqui para eu voltar quando a professora chegar. Professora Meire, já está aí. Volta para frente. Parabéns, Alcimã. Obrigado, Samília. Cheiro no coração, menina. Pronto, já voltamos. Após conversarmos um pouco sobre a apresentação e sobre os slides, chegamos a uma conclusão e farei a leitura da ata, onde apresento essa conclusão para todos os presentes. Ata de apresentação pública do trabalho de conclusão de curso de licenciatura em Pedagogia. Aos 21 dias do mês de fevereiro de 2021, às 14h, com transmissão online realizada por meio da plataforma virtual Google Meet,
deu-se a apresentação pública do trabalho de conclusão de curso da autoria do aluno Osiman Nunes do Bonfim, intitulado A Importância da Família no Processo de Ensino-Aprendizagem dos Alunos de uma Escola Pública em Teresina, Piauí. Diante da banca examinadora, constituída pela professora orientadora Inalda de Souza Ribeiro, que atuou como presidente, e pelos professores avaliadores Inácia de Souza Ribeiro e Antônia Meiricena, a sessão transcorreu conforme o protocolo de sessão de apresentação do trabalho de conclusão de curso, contando dos seguintes encaminhamentos. 1. Abertura da sessão pelo presidente da banca. 2. Exposição do trabalho pelo aluno. Arguição dos membros da banca. 4. Explicitação por parte do aluno. Concluído esta fase, a sessão foi interrompida momentaneamente para que os membros da banca realizassem o processo avaliativo do trabalho, retornando em seguida à sessão. Tendo o resultado proclamado pelo presidente, a banca examinadora fez o julgamento do trabalho, considerando o resultado satisfatório. Conforme os critérios estabelecidos na regulamentação dos trabalhos de conclusão de curso, nada mais havendo a tratar, a presidente encerrou a sessão, da qual, para constar, foi lavrada a presente ata, a ser assinada pela presidente e demais membros da banca examinadora. Monsenhor Gil, Piauí, 21 de fevereiro de 2021. Parabéns, Osiman. Seu trabalho foi aprovado com louvor. Pode bater palmas e comemorar. Obrigado, meu Deus, obrigado a vocês todos, obrigado, é muita felicidade. Eu não vou chorar, já estou chorando, mas eu vou manter aqui meio distante para ninguém ver. Se quiser obrigado. falar alguma coisa, agradecer, fazer mais algum agradecimento, esteja à vontade. Eu quero aqui agradecer a Deus, primeiramente, porque Ele é a razão de tudo. Agradecer à professora querida Inalda de Souza Ribeiro, muito obrigado. Você foi, assim, o ponto fundamental no final dessa história, porque ela já é um pouquinho mais longa, como vocês sabem. A professora Inácia, com a sua elegância, a professora Meire, um abraço do fundo do coração. Estou muito grato a vocês, a Deus, a todos os meus colegas que estão assistindo aí, que sabem do meu jeito, que essa questão de ficar nervoso, eu só quis dizer mesmo, eu sou muito difícil de ficar nervoso. Eu agradeço a vocês, acho que fiquei sem palavras agora para agradecer, mas agradecer do fundo do coração, vai ser mais uma jornada que isso é só o início de uma jornada que agora com o ensino superior, que eu sou de uma família de 9 irmãos e foi o único a conseguir isso até agora. Um cheiro de todos vocês. Não vou chorar, não vou. Muito bem, Osiman. Depois eu vou te enviar a ata e a nota será colocada na plataforma Siga a Ata. Lembrando que você tem 30 dias para reorganizar seu trabalho com as considerações feitas pela banca. E aí você envia para o meu e-mail, bem como uma cópia com a capa dura para a biblioteca do Polo de Monsenhor Gil. Mais uma vez, agradecendo a presença de todos que estão aqui na sala, e neste momento está encerrada a apresentação de defesa pública do trabalho de conclusão de curso do aluno Osiman Nunes do Bonfim. Peço que ninguém saia da sala, que nós vamos ter a apresentação daqui a pouquinho da Rosângela Mendes. Obrigada e parabéns. Eu peguei esse microfone. Não. Ninguém vai falar mais com ninguém.